Boa noite, galera. Esperar a galera entrar aí. Eu sou grato Por tudo. que tenho, o tesouro maior deste mundo. Não, me foi dado como herança eterna. Dona Mara, boa noite, Dona Mara. Chegou o pessoal lá de Gramado? Tão profundo, Tô achando aqui. todo tempo, sim. Chegaram já de volta? Muitos foi Jesus, meu amigo. Beleza. Isso aí, galera. Enquanto a galera vai entrando aí, eu queria pedir pra você que já tá online ir no aviãozinho aqui, nesse aviãozinho, vai no aviãozinho e dispara aí. Tem gente que quer e precisa e pode ouvir essa mensagem. Vamos usar o Instagram como ferramenta de evangelização. Elton, já compartilha aí com a galera. Nós vamos esperar só uns minutinhos pra gente começar. Eles devem estar aproveitando, né, Dona Mara? Vai. Legal. Jaime e a Fabiola merece. Saudade deles. Será sempre nossa canção. Hoje nós vamos falar sobre... deve estar muito frio lá. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. Preparados para a viagem, tanta coisa acontecendo, né? Tantas coisas que a gente nem esperava acontecendo. E eu acredito que Deus tem uma palavra para nós, e que a gente pode entender os propósitos dele em tudo isso que está acontecendo. É muito difícil às vezes, né, nós entendermos que as circunstâncias saíram do nosso controle e por que saíram do nosso controle. Mas quando a gente compreende que Deus está no controle de todas as coisas, a gente compreende também que nada escapa ao seu entendimento, sabe? Porque muitas vezes o que a gente pensa é que assim, será que Deus se esqueceu da gente aqui, né? E agora a gente está vivendo essa luta, né? Não, Deus está conosco e nós vamos passar por esse tempo, e eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não vai ser essa pandemia que vai nos afastar da presença dele, não é não? Betão, Gabi, ô Alessandro, manda pro Kiko aí, Alessandro, chama a galera aí da Rondônia. Beto Catayama, chama o Betão, Beto. Pastor, bem-vindo. Fala, Danilão. Bem-vindo, todo mundo. É isso aí. Vamos lá. Isso aí. Crovin, que bom ter vocês aqui, hein, meus irmãos. Hoje eu até publiquei, né? Tem um meme rolando aí, né? Saudade de não sei o que. Saudade de um culto presencial, né? De uma reunião de homens presencial. Daqui uns dias nós estamos voltando. Nós vamos só esperar passar aí essa pandemia. Essa pandemia não, esse decreto aí de toque de recolher. E aí nós vamos voltar à noite. Já estou conversando com o pastor pra gente já fazer a primeira segunda-feira de regresso aí. E vai ser bem bacana. Nós vamos mudar o formato, vamos deixar mais ainda leve, descontraído. As coisas de Jesus são simples e nós queremos falar de Jesus com simplicidade também. Como tem esse período agora que a galera tá com um pouco de medo de ficar em lugar fechado, essas coisas todas, então nós vamos fazer lá na calçada,
vai ser um negócio bem acústico, bem gostoso, e eu creio que nós vamos alcançar vidas dessa forma, tá? Guerra, bem-vindo, galera, bem-vinda. E eu queria só pedir para você mais uma vez, para você pegar o aviãozinho e mandar na geral, manda para todo mundo. Nós vamos gastar 1 minutinho para fazer isso agora. Envia para todo mundo que os seus contatos aí. Essa é uma ferramenta de evangelização. Muitas vezes a gente manda tanta coisa que não presta, né? Tanta coisa que não acrescenta nada, e nós deixamos de mandar as coisas importantes. Eu acredito que as pregações online, as lives falando de Deus, falando das coisas do Senhor, eu acredito que elas têm sido uma ferramenta para que a gente possa evangelizar. Mas não deixa de fazer a tua parte, porque a tua parte é enviar esse aviãozinho aí para a galera. Eu estou fazendo isso aqui agora, eu estou no Instagram da igreja, né? Então, se você tiver aí condição também de fazer isso enquanto a gente começa, vai ser muito bom, e eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Beleza? Vamos lá. Vamos começar, e hoje eu quero falar desse assunto com vocês, né? Se a gente está preparado para a volta de Jesus. E olha só, essa semana eu estava lá no Pantanal, estava lá na Ecolândia, e nós estávamos num momento lá que não tinha luz, numa fazenda que a gente estava carregando umas coisas na caminhonete, e eu tinha desligado a energia do Pantanal. É assim, você vai num lugar, tem uma chave lá chamada banana, você desliga aquela chave para fazer qualquer tipo de manutenção na rede, e era isso que a gente estava fazendo. Então a gente estava completamente sem luz, nós trabalhamos até o finalzinho da tarde, e escureceu, a gente estava carregando o carro, e um funcionário estava indo lá na chave para religar a rede de luz. E a gente estava ali nesse momento, e de repente, assim, quando nós estávamos ali carregando o carro, deu um clarão, mas um clarão com a luz do dia, assim, ficou muito claro, e eu na hora olhei para cima procurando um poste, imaginei numa fração de segundos que tinha voltado a luz, né? Eu falei, será que voltou a luz? Mas o Elias, que é esse funcionário, estava saindo nesse momento para ir ligar a luz, o carro dele ainda estava dentro do pátio da sede da fazenda, e eu pensei, será que voltou a luz? E de repente eu olhei para cima para procurar esse poste e vi uma bola de fogo desse tamanho cruzando o céu na Ecolândia, e aquilo passou durante assim uns 4, 5 segundos e desapareceu. E aí 1 ou 2 minutos depois, algum tempo depois assim, veio uma forte explosão, um barulhão e aquele eco no Pantanal, e assim nós ficamos todos perplexos com aquilo que a gente tinha visto. Depois eu fui saber que aquilo era um meteorito, né, que entrou, e quando ele entra na atmosfera, ele desintegra, aquela é uma explosão que dá, não caiu em nenhum lugar, né? Nós até brincamos que caiu na Ecolândia. Eu falei para a Diane, tinha caído lá na Ecolândia o meteorito. Falei para a Sara, ela fez um buraco no chão. Não, mas não caiu lá, não caiu em nenhum lugar, eu acho, nem detritos dele, mas foi algo muito doido, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Não era uma estrela cadente, era uma bola de fogo do tamanho do sol, assim, tanto que clareou o dia inteiro. A noite que a gente estava ali, toda a redondeza que a gente estava ali, ficou muito claro. Eu não sei se alguém ficou sabendo desse meteoro, sei lá, que passou aí no céu do Mato Grosso do Sul. Se eu não me engano, foi na quarta ou na quinta-feira. Coxim, Rio Negro, depois nós vimos nos grupos de WhatsApp, pessoal de Coxim, Rio Negro, São Gabriel, Rio Verde, toda a região norte comentando disso, do que tinha visto. E aí eu me lembrei e comecei a pensar. E claro que a gente, assim, quando a gente olha, a gente pensa assim, deixa eu só encerrar, eu só coloquei aqui no modo avião aqui para não entrar nenhuma ligação. E de repente, quando a gente estava olhando isso, me veio à mente os sinais da volta de Jesus. E eu acredito que nós estamos vendo sinais da segunda vinda de Cristo. Eu acredito muito fielmente nisso, sabe? Esse ano tem mostrado coisas muito mais, talvez, marcantes do que em todos os outros anos na nossa vida. Talvez as pessoas que estão aqui assistindo não tenham vivido nada parecido, né? Nós nunca vivemos uma pandemia dessa forma, nós nunca vivemos a economia como ela é hoje, nós nunca vivemos a velocidade da globalização, da informação, de uma difusão de uma doença, de um meteorito passando, sabe? Então nós nunca vimos essas coisas.
E aí eu comecei a buscar na palavra o que Deus poderia trazer sobre isso, né? E eu acredito que assim, os sinais estão aí. Nós estamos vendo sinais e eu acredito que nós estamos vivendo um momento que é chamado na Bíblia como o princípio das dores, né? Não é o tempo ainda, mas o tempo está cada vez mais próximo. O tempo está cada vez mais próximo. E claro, se você pensar que cada dia mais é um dia menos, então o que nós temos é o tempo correndo, né? O tempo está passando. E muitas vezes o tempo vai passando e nós deixamos de nos preocupar com o que realmente importa. Uma vez eu ouvi assim, uma pregação, uma palestra, mas era uma pregação em um palco, a pessoa pegava uma corda, uma grande corda, passava naquele palco ali, e ele falava o seguinte: olha, imagine que essa corda é a sua vida, né? Colocava lá 2 metros daquela corda e falava, essa corda é a sua vida. Não, mentira, ele pegava aquela corda e falava o seguinte, pegava um pedacinho desse tamanho com uma fita assim, ó, esse pedaço aqui é sua vida na terra, é esse pedaço. E aí ele pegava o resto da corda, e ela era, tipo assim, ela era até meio bem comprida, assim, não dava pra ver o final dela, e ele falava, e esse resto todo aqui é sua vida eterna. O que você faz e que eu faço é viver preocupado com esse pedacinho, com o que vai acontecer, com o que você vai comer, com o que você vai viver, o que você vai fazer, com os seus princípios. A gente se preocupa com esse pedacinho e esquece da vida eterna. E os sinais de Jesus, eles servem para nos dar oportunidade para que a gente possa se render a Cristo e que outras vidas possam se render a Cristo através de nós. Eu achei uma passagem, e eu vou fazer uma leitura um pouco longa, mas eu acho importante. Está em Mateus 24, Mateus capítulo 24, do verso 1 em diante. Então eu vou ler aqui e fala o seguinte, ó. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar-lhes as construções do templo. Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Só um parênteses aqui, o templo era algo que tinha de mais importante para um judeu. O templo era algo de mais edificado de que um judeu pudesse imaginar seria o templo. E Jesus está falando aqui que aquela construção, porque algumas traduções e alguns evangelhos trazem assim, que os discípulos viam as pedras adornadas, os enfeites, sabe? E Jesus falou assim, tá vendo tudo isso aí que vocês acham lindo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Talvez o que Jesus está falando é o que nós estamos vendo hoje. Está vendo toda essa situação que existia, esse autocontrole, essa globalização, essa rapidez da informação, essa automação de tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus está mostrando que existia um tempo existindo aqui. Continua no verso 3 falando, tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele no particular e disseram, diz-nos quanto será que acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do tempo? Então os discípulos, eles chamam Jesus no particular, eles não falam, porque Jesus está falando disso publicamente. Ao sair do templo, provavelmente uma multidão estava seguindo Jesus, e Jesus fala disso, que o templo será derrubado, né, não sobrará pedra sobre pedra, para uma multidão. Mas os discípulos, quando chegam no Monte das Oliveiras, sentam no particular e falam com Jesus e perguntam para ele, qual será o sinal do fim dos tempos e qual será o sinal da tua vinda? Eu quero dar só boa noite aqui pro Júlio Maraú, meu amigo, irmão, lá de Rio Verde também. Tá caindo? Então pera lá. Aí, vê se melhorou. Melhorou? Se melhorou, me dá um ok aí, só para mim saber. Então quero dar boa noite ao Júlio Maraú aí também, que tá aí, lá de Rio Verde, lá de Maringá, na verdade, irmão meu. É uma honra ter aqui você, meu irmão. E só me dá um sinal se voltou, se tá normal, porque eu tirei do Wi-Fi aqui. Eu vi que travou, eu vou esperar um pouquinho para voltar, só pra gente não perder conteúdo. Alguém pode me dizer se voltou? Voltou? Edson, voltou? A Lina falou que tá travando ainda.
Ô Jesus. Vai voltar. Estamos aqui na torcida, na fé. Só me deem uma mensagem aqui que voltou. Voltou, Elton? Eu não sei se convém reiniciar, porque acho que voltou. Eu tirei do Wi-Fi aqui, que meu Wi-Fi tá péssimo hoje. E eu tirei e deixei aqui no 4G agora. Voltando aí? Beleza? Então vamos lá. Então eu parei aqui mostrando que Jesus, ele sai do templo, uma multidão está seguindo ele, e Jesus fala que o templo será derrubado e que não sobrará pedra sobre ele. Falou isso para uma multidão. E aí os discípulos chegam no Monte das Oliveiras e no particular perguntam para Jesus: diz-nos quando será que acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos perguntam 3 coisas para Jesus: quando será que acontecerão essas coisas, qual será o sinal da sua vinda e o sinal do fim dos tempos. E Jesus então responde. Jesus poderia responder: olha, em tal dia, em tal hora, em tal ano, vão passar tantos tempos, e Jesus poderia responder claramente para eles. Mas Jesus responde o seguinte, que é importante para mim e para você, eu quero que você pegue essa aí. Jesus respondeu, verso 4 do capítulo 24 de Mateus: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, o reino contra reino. Haverá temores, fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Eu acho que é essa época que nós estamos vivendo. Continuando, verso 9. Então, eles entregarão para serem perseguidos e condenados, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas naquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Eu acho que o que está acontecendo é o início das dores, né? Rumores de guerra. No século XX nós tivemos as 2 maiores guerras da história. No final do século XX, se eu não me engano, eram mais de 600 guerras acontecendo étnicas no mundo. Então, assim, é muita coisa rolando. Terremotos, gafanhotos, vou falar aqui o capítulo, Mateus 24, eu estou lendo o capítulo inteiro, tá? Mateus 24, nós estamos agora indo para o verso 15. Mas eu já li até o verso 15 aqui. E o que está acontecendo agora é que o amor de muitos esfria, as pessoas não se preocupam. Por exemplo, você provavelmente não conhece o seu vizinho de porta. Você provavelmente tem relacionamento com o seu colega de trabalho, mas nunca foi na casa dele. Nunca saiu para um jantar com essa pessoa, com a sua colega. Você tem um relacionamento, passa horas, dias e você não sabe. Talvez os seus funcionários ou o seu patrão nunca foi na sua casa. Já imaginou isso? Talvez a funcionária doméstica da sua casa, que está todo dia na sua casa, você não sabe onde ela mora. Então, isso é sinal que o amor está esfriando. A gente finge, às vezes, que se preocupa com as coisas, mas, na verdade, nós não nos preocupamos. Quando a pessoa pergunta pra gente, você está bem? Ou bom dia, a gente responde, sim, estou bem, bom dia. Mas, na verdade, a gente não quer responder se a gente está bem ou não, porque ninguém se importa. E quando a gente pergunta, a gente não se importa com a resposta também. Você está bem? Sim, estou bem, beleza. Mas a gente não se importa se a pessoa está realmente bem. O amor de muitos está esfriando. E aí o verso 13 fala que aquele perseverar, olha só, eu ontem fiz a live de oração, né, do nosso jejum. Nós estamos do dia 1 ao dia 21 em jejum. E eu falei sobre perseverança. Então assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverando, continuando, andando, né? Então, também o Mateus perguntou aqui, Mateus 24, tá, Mateus? O Alan perguntou, desculpa. Mateus 24, nós estamos agora no verso 15. Então vamos lá, Mateus 24, verso 15, continuando. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível,
do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem aumentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, de você e de mim, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para ser possível, enganar até os eleitos. Vejam o que os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ali ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então, olha só, o sinal da vinda de Cristo, a vinda de Cristo, ela é inquestionável. Certo? A vinda de Cristo é inquestionável. A vinda de Cristo, ela não vai te deixar dúvidas, mas do princípio das dores até a segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer é que muitos falsos profetas se levantarão, e muitas vezes nós seremos iludidos a acreditar, e prodígios vão ser feitos, milagres vão ser realizados, as coisas vão acontecer, porque o que a gente gosta muito é do místico. Já percebeu como a gente tem uma atração por aquilo que é místico, por aquilo que a gente não conhece, por aquilo que é o ocultismo? A gente se atrai por isso. E a nossa alma ela é iludida através disso, do misticismo. Então, quando acontecem fatos sobrenaturais, o que a gente quer acreditar naquilo e viver aquilo como uma verdade. Continuando o verso 29 do capítulo 24 de Mateus. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. E os poderes celestes serão abalados. Então, a vinda de Cristo é inquestionável. A segunda vinda de Cristo é inquestionável. Jaime, boa noite. Saudade de vocês, meu irmão, tá? Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos a uma e outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas que nós estamos vivendo, saibam que está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, assim, o tempo às vezes passa. Você talvez, e eu talvez, não vejamos a volta de Cristo, mas nós precisamos nos preparar, porque o que acontece aqui, o que esse texto vai continuar nos ensinando, é que nós devemos estar preparados, porque inclusive aqueles que já morreram serão levantados, entrarão no reino do Senhor. Então, quando a gente às vezes se preocupa muito com a vida atual, com as coisas que estão acontecendo hoje, com o dia a dia, somente com isso, e às vezes a gente negocia a vida eterna por conta de um prazer instantâneo, terreno, carnal, quando a gente faz isso, a gente deixa de viver, perseverar e viver o melhor de Deus. Olha só o que acontece no verso 36 do capítulo 24 de Mateus. Quando dia e hora ninguém sabe. Então, assim, alguém falar para você, vai ser em 2022, 2020, 2025, esquece, ninguém sabe. Nem Jesus conta quando será isso. Quanto dia e hora ninguém sabe, e nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só isso, e pega isso aqui, hein? Isso é importante. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá com a vida do Filho do Homem. Olha só, imagina Noé,
Imagina Noé num território seco, sendo orientado por Deus a construir um grande barco para ele se proteger de um dilúvio que viria. Imagina o tanto de vezes que Noé não foi zombado com o que ele estava fazendo. Você já foi zombado por causa da sua fé? Por conta da sua crença? Você já foi questionado pela sua fé? Eu já fui. E eu te garanto que nós não passamos o mínimo de constrangimentos que Noé passou. Noé estava se preparando. As pessoas ao redor de Noé não queriam nem saber. Eles estavam continuando a vida, deixa a vida me levar. E o cristão de hoje em dia, de 2020, faz a mesma coisa. O cristão de hoje em dia faz exatamente a mesma coisa. A gente vive como se amanhã a gente pudesse se arrepender de tudo e que a gente pudesse pedir perdão. Porque a gente é doutrinado que assim, Deus é amor e Deus vai te perdoar e o perdão vai vir. E eu quero te dizer uma coisa, quando você conhece o que é pecado e você permite viver em pecado, isso se chama iniquidade. É você aceitar, reconhecer e continuar vivendo. Pecado, ele é feito para ser confessado e desintegrado. Você tem que largar a mão do pecado. Porque muitas vezes o que a gente faz é ficar com um pecadinho de estimação, com aquele pecado que eu acho que isso aqui é normal. E a gente relativiza o pecado. As pessoas na época do dilúvio viviam isso aqui. Exatamente isso aqui. Eles viviam como se nada fosse acontecer. E de repente a água veio e levou e matou a todos. A vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus será exatamente dessa forma. Então, que a gente não esteja despreparado para esse momento. Que a gente esteja preparado para a volta de Jesus. Que a gente esteja pronto dentro do barco, dentro da arca. Que a gente esteja pronto. Olha só, verso 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando, um no moinho, uma será levada e outra deixada. Tem até um vídeo que eu vou ver se eu posto aqui no Instagram da igreja hoje, que mostra sobre o arrebatamento. Já imaginou como vai ser isso? Um piloto de avião cristão que confessou Jesus como Senhor e Salvador e que vive como nos princípios de Jesus, será arrebatado dali. Então, assim, as pessoas que serão resgatadas, né, os eleitos, eles serão arrebatados nas atividades que estiverem fazendo. Imagina o que vai ser, a tribulação que vai ser. Aviões vão cair, equipamentos vão parar de funcionar, pessoas que estarão do nosso lado, eu quero estar junto nessa, né, ir junto, mas pessoas vão ficar, entendeu? Então a gente precisa se preocupar com isso. Portanto, vigiem porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora e a noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua porta fosse arrombada. Assim vocês também precisam saber que estão preparados, porque o Filho do Homem haverá de vir numa hora que vocês menos esperam. A vinda vai ser de surpresa, galera. A vinda de Jesus vai ser de surpresa, mas os sinais estão aí, estão claros. E se você não colocar isso em ação, a sua fé em ação, falar de Jesus para as pessoas que você quer carregar junto, ou que você realmente se converta a Cristo, que o seu coração esteja convertido a Deus, você pode ser que fica para trás nessa viagem. E isso é importante, os sinais estão aí. E nós não sabemos se isso vai acontecer em 2020, 21, 22, 50. Mas mesmo que eu morra hoje, que aconteça alguma coisa comigo e eu venha a falecer, eu tenho que estar preparado para que na volta de Cristo eu seja um dos eleitos. Isso é importante. Isso é muito importante. Verso 45. Eu falei que é longo, mas eu acho importante porque é uma reflexão toda. O capítulo 24 ele é fantástico e ele fala de várias coisas. E é importante que é o seguinte, Jesus está contando aqui um monte de coisas. Jesus que está falando aqui. Quem é, pois, servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor, está demorando, e então comece a bater em seus conservos, a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não se sabe, e ele punirá severamente e lhe dará lugar
com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha só, essa é uma passagem importante para a gente entender da volta de Cristo. Essa passagem também está citada em Lucas, capítulo 21. E Lucas, capítulo 21, fala, além de tudo isso aqui, fala que a gente às vezes se entrega para os prazeres da carne, bebedices, prazeres carnais. Então, o capítulo 24 está mostrando claramente que Jesus vai vir assim, mas os sinais já estão acontecendo. Eu creio nisso, tá? Existe uma linha escatológica que crê em outros momentos, existem pessoas que creram que o princípio das dores já aconteceu, que vai acontecer ainda, mas eu creio que o princípio das dores é agora, e eu creio que a vinda de Jesus está próxima. Eu creio que os sinais estão aí, muito característicos para que a gente possa ver. O capítulo 25, ele fala de duas parábolas que são importantes para a gente entender o que Jesus está querendo dizer. Então, vamos voltar ao contexto. Jesus sai do templo, ele está ensinando no templo. Jesus, nesse momento, ele está indo, nesse dia, ele está indo para a última ceia, onde ele vai fazer a última ceia, ele vai orientar os discípulos a estarem procurando um lugar, ele vai falar de Judas, ele vai fazer a última ceia, ele vai sair e vai para o Getsemane. Esse é o momento, essa é uma das últimas falas de Jesus. Jesus está saindo do templo, depois de ter ensinado no templo, ele sai e os discípulos olham e falam: está vendo essas maravilhas que o homem fez? Os que os discípulos falam, tá vendo a tecnologia que nós temos no mundo? Tá vendo que olha que construção. Os discípulos apontam para o templo e falam isso. E Jesus olha, tá vendo essa construção que vocês acham de sobremaneira, né, o adorno das pedras, o embelezamento dessas construções? Eu te digo que isso será destruído e não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos sentam com Jesus no Monte das Oliveiras e, em particular, perguntam: não, você nos fala quando vai ser que isso aqui vai acontecer? Que dia, quais os sinais? E Jesus não fala quando isso vai acontecer, mas Jesus fala os sinais. Quais são os sinais que estão acontecendo, que para mim é muito claro. No capítulo 25, Jesus fala de duas parábolas para eles, para contextualizar ainda mais tudo o que está acontecendo. Jesus fala das parábolas das 10 virgens e Jesus fala da parábola dos talentos. Olha só, parábola das 10 virgens. Eu vou resumir aqui, eu vou fazer uma tradução do José Pivetta. A parábola das 10 virgens fala sobre 10 virgens que estão à espera de um noivo, e 5 delas eram sensatas e 5 insensatas. As 5 virgens sensatas, elas pegaram a sua candeia, a sua lamparina, e pegaram um óleo de sobra para que elas pudessem esperar a vinda do noivo. Então elas estavam preparadas para que, se a espera fosse mais longa do que elas pudessem ter, elas tinham ali de sobressalência um óleo para as suas candeias. 5 delas não eram sensatas, a Bíblia fala, e essas 5 levaram somente o óleo das suas candeias. Em determinado momento, alguém grita que o noivo está chegando, e as 5 insensatas falam: olha, nos dê um pouco desse óleo que vocês têm, já que vocês têm de sobra, porque senão o nosso óleo vai apagar. E as sensatas falam: não, a gente está aqui porque a gente se preparou para isso, vocês que vão comprar em algum lugar. Essas 5 insensatas saem para comprar o óleo para suas candeias, e quando elas voltam, o noivo já entrou e a porta está fechada. E aí elas batem a porta e o noivo diz: nem sequer conheço vocês. Sabe quem é o noivo? É Jesus. E sabe quem é a noiva? Somos nós, a igreja. Então nós devemos estar preparados. Jesus está afirmando aqui que nós devemos estar preparados. Jesus ainda fala mais da parábola dos talentos. A parábola dos talentos é aquela que fala que um senhor foi viajar e ele deixou os seus servos, a um deixou 5 talentos, a um deixou 2 talentos e a outro deixou 1 talento. O que tinha 5 talentos rapidamente saiu, negociou aqueles talentos, fez com que aquilo se multiplicasse e que aqueles 5 talentos se tornassem mais 5 talentos. O que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa. Ele foi correndo, fez com que aqueles 2 talentos se multiplicassem e conseguiu mais 2 talentos. E o que recebeu apenas 1 talento, ele fez o quê? Ele, com medo do Senhor, ele enterrou esse talento e deixou esse talento guardado. Talento, se a gente fosse traduzir realmente para o nosso cotidiano aqui, talento nada mais é do que o dom que Deus te deu. Talvez Deus te deu um dom de revelação da palavra, de música,
né, de adoração, de oração, de intercessão, de revelação, de profecias, de pregação. Você tem um dom e você sabe disso. E quando eu falo aqui com o Instagram, eu consigo perceber que pessoas aqui têm seus dons. Mas o que muitas vezes a gente faz com o nosso dom? Deixamos o nosso dom enterrado. Deixamos o nosso talento enterrado. E Jesus vai nos cobrar disso, porque Jesus deu para nós uma característica para que a gente possa multiplicar. Por exemplo, quando eu me converti em 2011 e eu aceitei Jesus em 94, eu só me converti em 2011, porque de 94 até 2011 eu enterrei meu talento. Em 2011, quando eu me converti, eu sabia que assim, uma das características que eu tenho, que eu considero características que podem ser usadas para o reino, é a fala. Eu consigo falar, eu não sei, eu toco muito mal um instrumento, eu canto mal, gosto, mas canto mal, não sei tocar outros instrumentos, né? Não sei escrever uma música, como o Juan esses dias escreveu uma música em 2 minutos, e eu assim, o que eu sei é falar. Então eu falei para o pastor na época assim, eu falei, pastor, eu queria falar de Deus, porque eu percebo que quando eu estou numa roda eu consigo falar, eu consigo me comunicar bem, e o que eu faço? Ele falou, nada, você já fez, o eis-me aqui, estou à disposição. Então muitas vezes o que a gente faz é esconder o nosso talento. O nosso talento ele tem que ser usado para o reino. Jesus então fala dos sinais, que a vinda está próxima. Jesus fala que você deve estar preparado como as virgens sensatas que levaram óleo extra para suas candeias. E Jesus fala ainda da parábola dos talentos, que nós precisamos fazer com que o nosso talento multiplique. Quando esse senhor, a Bíblia fala que quando esse senhor volta e pergunta dos talentos, ele pergunta ao que deu 5 talentos, ele fala, olha, o senhor me deu 5 talentos e eu ganhei mais 5, então aqui os seus 10 talentos. Fala, servo bom e fiel, multiplicasse no pouco e no muito será honrado. De 2 talentos, mesma coisa, então aqui os 2 talentos que o senhor me deu e eu estou te devendo mais 2, então aqui seus 4, servo bom e fiel. For justo no pouco e no muito vou te honrar. E o que deu 1 talento, ele fala assim, eu sei que o senhor semeia onde não plantou, eu sei que o senhor é poderoso, e eu sei que eu tive muito medo, e eu enterrei o meu talento, e está aqui o meu talento de novo. E esse senhor fala, servo mau, negligente, antes eu tivesse deixado esse talento aos banqueiros que me entregassem isso com juros. Então o que nós precisamos entender é que o talento que nós temos, e cada um de vocês sabe o talento que tem, use isso para o reino. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. Está acontecendo, os sinais estão acontecendo. E a gente precisa ser ativo no reino de Deus, ser ativo na obra, porque muitas vezes o que a gente fica é degustando pregações. E agora ainda com a tecnologia e com as pregações online, a gente está com mais preguiça ainda. Eu tenho ido na igreja, eu tenho feito lá as filmagens na igreja e eu percebo que assim, as pessoas não se levantaram do sofá, ainda estão no lockdown. Cara, que é isso? Vamos voltar, vamos para cima. Sabe, nós precisamos estar ativos no reino de Deus. Deus nos quer ativos, não quer que a gente enterre o talento. Deus nos quer ativos na obra. E quando você começa a viver o evangelho, eu sempre costumo dizer que a vida do evangelho, viver o evangelho, é a mesma coisa que quando você começa, um bebê que começa a comer uma papinha. E a papinha no começo é gostoso, alguém tem que amacetar, deixar bem com um pouquinho sal, tal, fazer um temperinho, botar um óleozinho de oliva e te dar na boca. Quando você é um bebê. Mas quando você já é um rapazinho, um pré-adolescente, aquela papinha não é mais gostosa, você já quer comer algo sólido, você quer mastigar, né? E quando você é um adulto, você quer já cozinhar, você quer fazer, você quer mostrar seus dons, você quer... A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Você vai ficar comendo papinha até quando? Porque nós não podemos ficar na papinha. A papinha vai chegar um momento que a gente fala, cara, isso aqui é ruim, sabe? E às vezes o que a gente faz com a igreja, e quando eu digo a igreja, são as organizações realmente, não nós, igreja, o que a gente faz com as organizações, e que a gente precisa estar junto com uma comunidade, isso é importante, porque brasa fora do braseiro apaga, né? A gente sabe disso, a gente sabe o que pode acontecer, e sempre eu digo assim, esses dias a gente estava levando uma comitiva lá na fazenda.
E quando sai um animal, um bezerro sai daquela comitiva, todos os cachorros vão em cima daquele bezerro, todos os laçadores vão em cima daquele bezerro, e ele é extremamente quase que agredido para que ele volte. Então, ele só está seguro dentro do rebanho. Quando não tem ninguém conduzindo, se não é uma comitiva, eles estão lá no pasto, se uma onça passa, e lá no Pantanal tem muito, eles se juntam tudo. Eles se juntam a ponto de estourar uma cerca, de poder fugir, mas juntos, em manada. Então, assim, ovelha desgarrada, ela é alvo fácil, ela é presa fácil. Não ande só. E quando a gente começa em igreja, a gente fica na papinha. A gente começa na papinha. E eu fui muito tempo, esquentei banco muito tempo de igreja. E aí a gente fica na papinha. E aquela papinha vai perdendo sabor. Ah, aquela papinha tá sem sal. Aí a gente vê uma pregação, a gente começa a ser um apreciador, né, de pregações. Essa foi boa, essa hoje, né? Aquela de aquele dia não foi muito boa, não. Cara, vamos servir. Vamos servir, vamos para a obra. Sabe, o que a gente precisa é arregaçar a manga e ir para a obra. Os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais próximas, mais presentes, mais nítidas. Nós não sabemos o dia e a hora, não conseguimos saber, não conseguimos prever, mas Jesus nos dá duas parábolas aqui para mostrar o que nós temos que fazer. Primeiro, esteja preparado. Esteja com o óleo, esteja com óleo extra para que você possa esperar a volta de Jesus. Esteja com óleo extra, não seja insensato. Segundo, use o seu talento, multiplique o seu talento. Multiplique no pouco. Ah, mas eu só sei tocar um violãozinho. Então multiplica isso. Toca um violãozinho para Cristo. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e o seu talento vai multiplicar. E às vezes através da sua simplicidade e da simplicidade que você fala de Cristo, as pessoas vão se converter. Então, meu irmão, o que eu queria te deixar de mensagem é isso. Capítulo 24 de Mateus e 25, nós fomos aqui, não lemos, mas vai até o verso 28, 29, até o verso 30 de Mateus, fala sobre a volta de Cristo e a nossa preparação. Você está preparado para essa viagem? Nós colocamos aqui hoje, né? Você está preparado para essa viagem? Você tem que estar de mala pronta. Os sinais estão muito nítidos. E eu não quero fazer aqui uma teoria apocalíptica. Não, não é isso. Mas eu quero te dizer que esses sinais estão prontos. Fica com a mala pronta. Fica pronto, com óleo extra. Multiplique os seus talentos. Faça com que as pessoas conheçam Jesus através de você, através do seu jeito simples de falar, através do seu jeito simples de cantar, através do seu jeito simples de interpretar a Bíblia. Leia, 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 leia e não canse de ler isso aqui. Todos os dias, pega a palavra, vai em cima, porque você vai começar a ver tempos e você vai viver tempos em que as coisas do seu cotidiano, você vai conseguir falar, cara, isso está na Bíblia. Isso eu já sei o que vai acontecer. E você vai conseguir viver pela fé e através da palavra. Porque você conhece aquele manual, você conhece aquele texto, você conhece as primícias de Jesus e aí você consegue viver pela fé. Amém? Eu quero orar com você, mas eu quero fazer uma oração especial nessa noite. E eu acho que algumas pessoas aqui talvez nunca tenham feito uma oração de entrega. E a oração de entrega é uma oração simples, e eu vou fazer de uma forma bem simples, que fala que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, e a Ele nós entregamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso coração, a nossa alma. Essa é uma oração. E eu quero te convidar também para fazer uma outra oração. Eu estou só buscando uma música aqui. Uma outra oração para aquelas pessoas que já se converteram, mas que de alguma forma estão enterrando o seu talento, de alguma forma estão com pouco óleo. Eu queria te convidar para fazer também uma oração nesse sentido, né? Para que a gente possa resgatar o primeiro amor, sabe? A Bíblia fala que a gente não pode ser ou tem que ser quente ou tem que ser frio, porque se a gente não for morno, que dá vontade de vomitar, dá asco, não é? Então que a gente não seja morno, que a gente seja ou quente ou frio. É isso aí, o Guerra está colocando aqui, né? Estão todos vendo aí. Guerra, você é uma benção, viu, meu irmão?
e tem outras pessoas aqui que eu vi, que estão aqui, o Ivan também, vocês são uma benção. Eu vou só procurar uma música aqui que eu acho importante, que é a música da minha conversão, do meu batismo, na verdade. E eu vou achar ela, no nome de Jesus. E aí nós vamos orar nesses dois princípios, né? Primeiro, para que as pessoas aceitem Jesus, e segundo, para, se você estiver enterrando seu talento, que você possa usar isso para Cristo. Amém? Vamos lá então. Fecha teus olhos, se conecta com o trono, beleza? Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, tua palavra é viva, atual, nós temos visto os teus sinais, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa conduzir nossa vida, Pai. Pai, eu quero colocar vidas aqui que nunca fizeram essa oração. E se você, meu irmão, está ouvindo aí, e se você quer entregar sua vida para Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Senhor Jesus, eu te entrego meus planos, os meus sonhos. Senhor Jesus, eu declaro o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço, Senhor, perdão, e peço que o Senhor purifique a minha alma, purifique, Senhor, os meus pecados, perdoa e joga os meus pecados no mar do esquecimento, Pai. Pai, muda o meu viver e faz com que eu seja uma nova criatura. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor, para que eu seja uma nova criatura e que eu seja um dos eleitos, Senhor. E agora, meu irmão, eu queria fazer uma oração com você que tem enterrado o seu talento. Vamos lá? Senhor Jesus, muitas vezes nós deixamos o nosso talento enterrado, nós deixamos de lado aquilo que o Senhor nos deu de vocação, de dom. Pai, no nome de Jesus, Pai, que essa geração seja reconhecida como a geração que usa, Senhor, os seus talentos, como a geração que multiplica os talentos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ser o centro, que a gente possa olhar para o Senhor, que é o Senhor e consumador da nossa fé, e que no nome de Jesus, Pai, a gente possa ser efetivo no reino de Deus, efetivo na obra, marcante na vida das pessoas, que a gente seja um exemplo de Cristo, Pai, e que no nome de Jesus, através da nossa forma, da nossa linguagem, da nossa gíria, do nosso dom, a gente conquiste pessoas e almas para o seu reino, Senhor. Pai, eu te peço isso, eu te agradeço e peço, Senhor, que o Senhor nos mostre cada vez mais os seus sinais e que a gente esteja preparado, com o óleo cheio, com as candeias cheias de óleo e também preparados com os nossos talentos multiplicados, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, te agradeço e te louvo. Amém, Jesus. Amém, galera. Uma honra, uma bênção. E um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, tá bom? Daqui uns dias nós voltamos online, ou voltamos presencial, vamos sair do online, e estamos lá com o nosso culto ainda às 10 da manhã, mas daqui uns dias está indo para 7 da noite, só passar esse período aí de, como é que se diz, de toque de recolher, e daí nós vamos voltar também com o nosso café forte presencial. E olha só, não deixa de ser fiel. Não deixa de fazer sua parte em fidelidade, com seus dízimos, com as suas ofertas. Não deixa de continuar crendo e sendo fiel. Porque muitas vezes a gente, além de ficar no sofá, a gente negocia princípios importantes. E o dízimo é um princípio importante. Dízimo é diferente de oferta, dízimo é um princípio importante. E quem vive isso, vive em obediência. E viver em obediência é entender que Deus reina e que Jesus reina e que nós vamos seguir em fé. Beleza? Guerra, nós vamos fazer nossa janta lá e vamos fazer na calçada, meu irmão. Vamos fazer um churrascão lá de volta e todo mundo de máscara, tira a máscara para comer e vai ser uma benção. Daqui uns dias nós estamos de volta, eu vou dar notícia para vocês, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana e que a presença de Cristo seja marcante na vida de vocês e que vocês possam ser instrumentos na obra do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Boa noite. Valeu. Valeu, galera da Rondônia. Valeu, Alessandro. Beijão. Nós vamos continuar com online aí para vocês, Alessandro. Mas daqui uns dias eu quero também o teu testemunho aqui, tá bom, meu irmão? Quero que você traga pra gente aqui o seu testemunho e traga uma palavra pra gente aqui. Já se prepara aí. Esses dias eu te liguei para isso e nós não conseguimos falar. E outra coisa,
Semana que vem também tem um lançamento de uma música que foi escrita num Café Forte e o Juan vai lançar aqui pra gente, que se chama Andando pela Fé. Andando pela Fé. E é uma benção a música. Eu recebi ontem a versão final e tá cheia de unção e de bênção. Beleza? Deus abençoe, boa noite, boa semana e a paz de Cristo esteja com vocês. Bye, valeu!